A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, tudo bem? Então vamos continuar o nosso estudo, né? Estamos falando sobre corpos materiais e corpos espirituais. Falamos a parte 1, vamos continuar com a parte 2. Nós falamos algumas coisas interessantes, né? E a continuação, só para vocês que estão acompanhando, seguir, nós falamos rapidamente sobre a morte espiritual, que é a morte que a pessoa está viva, está normal, mas não tem Deus no coração, não quer saber das coisas espirituais, da palavra de Deus, então está como um morto espiritual. Falamos também da morte física, que é apenas uma falência dos órgãos, porque a pessoa quando morre, quer dizer, o corpo morre, mas a pessoa mesmo continua viva, ou vai para o paraíso, ou vai para o Hades, como são assuntos mais para frente, para falarmos mais resumidamente, estamos falando resumidamente agora, só porque agora não é o objetivo do estudo específico desses itens, mas só para citarmos. Falamos também da morte eterna, que é o lago de fogo, e vai ocorrer só depois do juízo final, tá? Então, mais para frente voltaremos novamente. Mas também existe uma coisa boa, que é o novo nascimento, nascer de novo. Não voltar ao ventre materno e voltar de novo, não é reencarnação, não, é nascer de novo espiritualmente também, tá? Assim como a pessoa pode estar viva e espiritualmente morto, mas a pessoa pode reviver, pode nascer de novo, isso é muito interessante. É interessante, isso aí está no Evangelho de São João, no capítulo 3, vou fazer a leitura aqui. Jesus foi visitado por Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos 3 e o versículo 5. Jesus respondendo para Nicodemos, disse assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era uma pessoa religiosa, pertencia ao Sinédrio, da parte mais elevada ali em relação à religiosidade, né, a religião de Israel, a Sinédrio que tratava como se fosse uma alta corte religiosa. Mas ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, ele foi ter com Jesus e foi falando: ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se não for por Deus. Aí Jesus já entrou direto. Quando ele disse assim para Nicodemos, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois Nicodemos não entendeu bem a situação, ele reiterou no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito, isso é da palavra de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, que é a igreja. A igreja é uma só, não existe duas igrejas, assim como não existe dois cristianismos, é um só cristianismo, né? E uma igreja só, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo fundou e pagou com o seu próprio sangue, né? Comprou essa igreja maravilhosa. Independentemente do nome de denominação, a igreja do Senhor Jesus é gloriosa, está em toda a terra, é a chamada igreja do arrebatamento, que aliás está muito próximo, né? Nós vamos ver depois os sinais todos mostrando a volta do Senhor Jesus e os sinais também para receber o anticristo também, mesma coisa, está tudo evidente, né? Nós vamos mais para frente falar isso também. Então nós vemos que esse é o novo nascimento, nascer da palavra de Deus e do Espírito. Jesus disse que a pessoa, se não nascer de novo, não pode. Primeiro Jesus falou que não pode ver, depois Jesus falou que não pode entrar, não pode fazer parte desse organismo vivo que é a igreja, porque não consegue ver. Por isso que as pessoas não entendem, né? Pessoas que não buscam, que não procuram ler a palavra. Lembra aquele versículo lá que nós demos, já citamos uma vez, no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus mandando examinar as Escrituras. Não é só ler, não, examinar, que é mais profundo, porque você vai entender sobre as coisas espirituais, entender sobre o Senhor Jesus. Porque essa questão é muito importante. Você lê a palavra, você ouve a palavra, você vai se interessando pela palavra, então vai ocorrendo em você uma coisa maravilhosa. Você começa a crer
começa a entender e começa a querer conhecer o Senhor Jesus melhor. De repente você está aceitando Ele na sua vida, no seu coração, o próprio Espírito Santo começa a trabalhar porque você está querendo, você está interessado. Então, a partir desse momento que você começa a entender, você se arrepende, é o arrependimento. Você se arrependeu agora dos seus pecados, das suas falhas, e você agora se converte. A conversão, você quer mudar de direção. Você agora encontrou uma pérola, um tesouro de grande valor. Então aí ocorre a sua conversão, independente de denominação, nome de denominação não salva ninguém, mas é o Senhor Jesus Cristo que salva, porque foi Ele que morreu na cruz e Ele que pagou o alto preço por mim e por você. Aí entra uma coisa maravilhosa chamada justificação. O Senhor Jesus nos justificou dando a sua vida por nós, morrendo na cruz, pagou o alto preço já por mim e por você. Entendeu? Por que eu preciso se interessar por as coisas de Deus e querer saber como se converter, como crer no Senhor Jesus, como começar lendo a palavra, né? Entrar no primeiro amor, aquela coisa maravilhosa, porque você vai se inteirando das coisas espirituais, Então, aí você vai conhecendo cada vez mais que o Senhor Jesus pagou. Então, Ele justifica a sua vida, Ele paga o preço, Ele leva e coloca um carimbo lá, olha, eu já paguei o preço por essa alma é minha, eu morri na cruz, derramei até a minha última gota de sangue. Essa pessoa agora está justificada, porque ela me reconheceu, então eu morri por ela também. Olha que coisa maravilhosa, né? A pessoa quando se arrepende. E em seguida, é justamente a isso que nós vamos chegar, em seguida o Espírito Santo começa a regenerar a vida daquela pessoa. É a chamada regeneração. Então o Espírito Santo vai regenerando, e essa pessoa vai sendo uma nova criatura, vai nascendo de novo, vai ser uma nova pessoa. Aqueles hábitos antigos, aquelas coisas ruins que você praticava, tudo agora você não pratica mais, você mesmo fica admirado com o que está acontecendo com você. Você não entende direito, mas há uma transformação na sua vida, porque você deu o primeiro passo, querendo aprender de Jesus, da sua palavra, do seu evangelho, e começa a viver o primeiro amor. Que coisa linda! Agora você sabe que é aleluia, glória a Deus. Antes você criticava, zombava. Por que aquelas pessoas carregam aquela Bíblia, aquele livro preto para baixo e para cima? Você não conseguia ver as coisas de Deus. Muito menos conseguia entrar no reino de Deus, que é a igreja. Mas agora você começa a ver, começa a contemplar as coisas, começa a aprender os primeiros hinos, começa a aprender os primeiros versículos bíblicos, começa a perguntar para um, para o outro, como ora, como eu faço, que coisa linda. É a chamada regeneração. Você está nascendo de novo pelo poder da palavra, nascendo da palavra e do poder do Espírito Santo na sua vida. E começa a separar das coisas, chamada santificação. Você começa a se separar de tudo aquilo que não presta. Né? Tudo aquilo que não presta, você não quer saber mais. Você quer viver agora no Evangelho, na palavra de Deus, né? E depois vem também a chamada glorificação. Você se sente como se estivesse já na glória, com alegria, começa a louvar o Senhor, busca dons espirituais, o batismo do Espírito Santo, enfim. É a primeira parte da glorificação. Porque a segunda parte da glorificação nós vamos estudar mais para frente, que é o corpo glorificado já. Lembra? Corpos materiais e corpos espirituais, que nós vamos estudar daqui a pouquinho também. Então esse é o novo nascimento. Não é um estudo do novo nascimento que nós estamos dando agora para você. Não, é muito mais profundo, vai muito longe, tem muitos outros versículos para fazermos a leitura, mas é só para citar o que é o novo nascimento, tá bom? Para você ter uma ideia. Mas também, ainda considerando corpos materiais, o Senhor Jesus também teve um corpo material, sabia? Ele não começou ali, logicamente, ele já existia. Nós citamos, inclusive, uma vez o versículo, não sei se foi no primeiro estudo que nós fizemos, que foi no primeiro estudo, né? João, capítulo 17 do Evangelho de São João, versículo 5, onde Jesus estava dizendo, glorifica-me, ó Pai, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existia, antes que o mundo existisse. O mundo ali, a cosmos, quer dizer, o universo. Antes da criação do universo, o Senhor Jesus Cristo já estava com o Pai. Mas também
desde daquele tempo já existia já uma profecia que o Senhor Jesus viria, a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Que da semente da mulher nasceria um varão que pisaria a cabeça da serpente, mostrando o Senhor Jesus como semente da mulher para tomar forma humana, para encarnar. Também, uma outra parte, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, está até aberto aqui, já vou fazer a leitura. Isaías capítulo 9, deixa eu ver aqui, versículos 6 e 7, está escrito assim, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nós vemos aqui nesse versículo, podemos ler o versículo 7 também, do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha que coisa maravilhosa, mostrando, profetizando que o Senhor Jesus nasceria, tomaria um corpo humano, assim como ele tomou um corpo humano, né? Alguém poderia perguntar, mas como foi isso? Foi pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus já estava profetizado e ele nasceu. Maria foi avisada que ela seria a mãe do Senhor Jesus, a mãe de Jesus homem, porque o Senhor Jesus para ficar bem claro, 100% homem, mas também 100% Deus, porque ele era Deus, é o Deus Filho, né? Pai e Filho, é o Deus Filho, já existia antes. Então ele apenas veio encarnou, né? E usou o óvulo de Maria, e o Senhor Deus, tanto faz ele ter criado um espermatozoide e fazer com que entrasse no óvulo de Maria, ou na mesma hora, pelo poder do Espírito Santo, porque Deus é todo poderoso, né? E na mesma hora até Maria se achou grávida, pelo poder, né? Aquele primeiro estudo que nós vimos, também vimos algumas coisas sobre genética, o Senhor cria todas as coisas com graciosidade, e o Senhor Jesus Cristo nasceu como homem, 100% homem, mas sem pecado. Por que sem pecado? Porque o pecado não está na carne, não está nos nutrientes. O pecado está no espírito, na alma. Os nossos primeiros pais pecaram e o pecado passou para toda a humanidade. Mas o Senhor Jesus já era pré-existente. O Senhor Jesus não veio, não comungou com o pecado do homem, com o pecado humano. Então o Senhor Jesus nasceu puro e a Maria, quando deu à luz ao Senhor Jesus, ela era virgem. Ela não tinha tido nenhum relacionamento. Depois que ela teve mais filhos com José, né? Os irmãos de Jesus, irmãs. Tá? Isso mais para frente nós voltaremos a falar novamente. O interessante agora é saber que o Senhor Jesus também teve um corpo 100% homem, 100% Deus, sem pecado, nunca pecou. E quando o Senhor Jesus ressuscitou também, esse corpo dele, no terceiro dia, ressuscitou triunfantemente com o seu corpo, não houve corrupção do seu corpo, e quando ele queria, ele se transformava em um corpo espiritual após a sua ressurreição. Quando não, ele voltava novamente ao seu corpo material, até que definitivamente ele retornou para a Nova Jerusalém, para a glória, com o seu corpo espiritual que ele já tinha antes disso, juntamente com o Pai, em todo estado eterno. Tá? Então, é uma coisa maravilhosa. Então, o próximo estudo nosso, nós já vamos entrar, então, em corpos espirituais, para entendermos melhor também, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e está voltando para buscar a sua igreja gloriosa. Amém.